Oi, gente, tudo bem? Vou colocar esse áudio, esse vídeo na playlist sobrenatural. Eu vou falar sobre duas coisas: sobre frequências e sobre cura da alma. Você pode imaginar várias situações. A situação do senhor de engenho e a situação dos escravos lá dentro na senzala. Com os pés cortados, as mãos, os braços cortados, o rosto inchado, roxo, a boca também inchada de tanto apanhar no tronco. Você pode também ir lá para mais de 2000 anos atrás, junto com Jesus no deserto, com sede, com fome, junto com o diabo. Agora você tenta colocar nessas situações, tem outras situações também, em que situações ruins, e você tenta imaginar que culpa teria Jesus de ter atraído o diabo, porque a frequência dele estava baixa. Como é que Jesus poderia ter uma baixa frequência? Eu sou Melissa, eu sou cristã, sou uma pensadora, sou neurodivergente, sou autista, superdotada, então venha comigo pensar sobre isso. Como é que Jesus poderia ter atraído o diabo? Será que as pessoas que vivenciam dores como... Será que era culpa de todos aqueles milhares de escravos? Até hoje, quando acontece algo ruim, será que as pessoas realmente têm uma baixa frequência? Será que a culpa é da vítima? Aí eu vou para Lázaro. O mendigo Lázaro, a parábola que Jesus conta, nós temos um homem assim, mendigo, que sofreu horrores na carne, né? E que ele morreu, ele teve a vida toda sofrida, ele não foi como Jó. Deus não deu dupla honra para ele. Não deu, ele morreu como perdedor. Extremamente humilhado, mas quando ele morre, ele vai para o céu. E aí, vamos falar de cura da alma. Vem alguém e fala assim, Lázaro, mendigo, doente, todas as piores situações na vida de um homem. É isso que Jesus ilustra. Por mais que a gente passe por situações difíceis, a gente tem comida, a gente tem onde dormir, né? E a gente tem saúde. Às vezes a gente tem um problema ou outro, mas com Lázaro, lê lá sobre Lázaro. As piores situações ainda sem dar a volta por cima. Em nenhum momento ele dá a volta por cima, ele morre. Essa é a grande volta por cima dele. E ele vai para o céu. E aí vem alguém e diz assim, Lázaro, imagina essa situação. Vem cá, Lázaro, você não conhece Jesus, Lázaro. Mas é Jesus que está contando a minha história, como que eu não conheço Jesus? Não é possível, porque dizem assim, que quem conhece Jesus não fica doente. Porque tem a natureza de Jesus e a natureza de Jesus não é doente. Enfim, é uma grande incongruência muitas vezes, porque que eu já vi judeu explicando Isaías 53, o que eles esperavam era um Messias extremamente doente. Até semelhante com esse Lázaro aí. Só que ele veio sadio. Deus livrou ele disso. Mas eles esperavam, os judeus esperavam alguém doente. Desprezado também fisicamente pelo aspecto feio, uma pessoa não bonita, feia e doente ainda. Porque assim, não tem nada a ver o corpo com a alma. Enfim, e aí alguém chega para esse Lázaro e diz, você não conhece Jesus, por isso você está doente.
E outra coisa, nós queremos curar a sua alma. Você vai passar por um tratamento de cura da alma. Só que imagina só, a grande surpresa é o seguinte, nem cura de frequência ele não precisa, e nem de cura da alma, porque a alma dele está ótima. Qual que é o problema de Lázaro? É em volta, é o todo. São decisões que não cabem a ele. Decisões de pessoas grandes. Entendeu? E outra, por que o diabo vai atrás de Jesus? Porque a luz dele é muito grande. Porque ele está para fazer algo que o diabo não quer que ele faça. Então, por que você atrai demônios? Por dois motivos. Ou porque você está abrindo brecha e ele quer estragar algo que Deus quer te dar, o seu propósito, ou algo que Deus já te deu e ele quer fazer com que você perca. Ou porque você está tão firme e ele... Bom, de todo jeito é porque ele quer te derrubar. Ele quer te trazer para o lado dele. A partir do momento que ele te traz para o lado dele, aí ele para de te perseguir. Porque aí ele apaga a sua luz, ele apaga a sua candeia. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, porque às vezes a gente fala que tem fé, mas a gente acredita só no que o olho está vendo. Entendeu? E não há essa correlação. Seria muito bonito, mas não tem. Jesus falou inúmeras vezes que não há correlação de riqueza com presença angelical, pobreza, presença de demônios, saúde, presença de Deus, doença, presença demoníaca. Nem sempre. Ele fala do cego, cego de nascença. E não tinha nenhum pecado para ser cego, era só uma situação que Deus criou por algum propósito. Isso não quer dizer, é claro, que a pessoa que está doente, pobre, com a família desmanchando, um monte de coisas, que não há presença demoníaca e não tem uma alma que precisa de cura. Mas não se sabe, eu preciso analisar caso a caso, é assim que eu vejo. Agora, até acredito mais na cura da alma do que a questão de frequências. Por mais que a gente tem que ter o foco sempre em Jesus, né? Só que essa teoria de que você sempre tem que ficar pensando só em coisas boas te faz ser um hipócrita. Por quê? É o que Deus está me mostrando. Eu viro aqueles dois primeiros que passam pelo homem caído no chão, assaltado e machucado, que eu passo reto, porque eu não quero olhar para o que é feio. Eu só quero olhar para o que é bonito. Entendeu? Eu só quero estar com os ricos, eu só quero estar com os sãos. Eu não quero ver os doentes, eu não quero estar com os que choram. Ai, porque eu tenho que manter minha frequência elevada. Um grande hipócrita. Um grande egoísta. E é o oposto do que ensina Jesus da parábola do bom samaritano. Se você tem um poder, se você tem uma luz, é justamente para iluminar a escuridão. Não é para você ficar pensando sempre em coisas lá para cima. Eu lembro que a minha mãe dizia que uma vez ela conheceu uma mulher que morava num bairro tal e a mulher mudou de bairro. E ela falou para minha mãe assim, então meu marido falou para mim que agora que a gente está morando em outro bairro, de outra classe social, que a gente não pode mais ser amigo daquelas pessoas lá de onde eu morava. Que a gente tem que ser amigo das pessoas que moram aqui nessa região agora. Porque não combinam mais. Essa questão que tem a ver com essa questão da frequência, né? Manter elevado, né?
um padrão, é falta de humildade, falta de simplicidade. E a gente tem que ser como Jesus. Jesus, ele vai atrás dos doentes, daqueles que precisam. Só que isso não significa ficar ligando a TV para ver todas as tragédias, todas as notícias ruins. Todo mundo precisa de um momento de descanso, de um momento de relaxamento, de rir, de olhar para algo bonito. Algo que te dê esperança, entendeu? Então você precisa ter esses momentos, mas também não pode ser hipócrita, né? É isso que eu queria falar com vocês, para dizer o seguinte, para que você não se culpe por nenhuma situação que esteja acontecendo na sua vida. Você precisa analisar por que isso está acontecendo e orar. E nem sempre Deus vai responder. Imagina que os pais do menino cego de nascença vinham se culpando a vida inteira. Até que eles conhecem Jesus fisicamente mesmo. Estão ali perto. E Jesus fala, fica tranquilo. Essa doença não é por pecado. É uma situação que Deus criou. E eles vêm com toda aquela carga, anos e anos de culpa, e Jesus tira. E eles têm um alívio. Puxa, às vezes a mãe estava pensando, meu Deus, será que foi aquele dia que eu falei mal da vizinha? Aí o pai pensando, será que foi, sei lá, alguma coisa que ele fez na juventude, será que foi isso? Desobedeceu o pai, a mãe, aquele dia que... E Jesus fala, não, fica tranquilo, não é nada disso. Só que nem sempre não, esse é um caso, né, que não acontece com a gente. Às vezes a gente leva culpas que não precisam. A gente não precisa se culpar por uma coisa ruim que aconteceu. Deus colocou muitas vezes isso no caminho porque era propósito. Para que a gente, enfim, às vezes não é fruto de pecado as coisas ruins. Não são muitas vezes. Eu acho que o que Deus nos cobra é obediência e para que a gente ajude as pessoas no que a gente puder. E se ajude também, se firme. Eu resolvi concluir o áudio. E aí a mensagem, né? Seguinte. Eu dei o exemplo da senzala e do senhor de engenho, né? O senhor de engenho está com calça cinza, uma botina, uma camisa branca, um sobretudo. É um homem muito importante. Ele comprou aqueles escravos e ele mandou açoitá-los. E aí lá dentro nós temos algumas mulheres que estão grávidas de abusos e nós temos alguns homens que acabaram de sair do tronco, quase mortos, e algumas pessoas chorando lá dentro. Aí imagina que eles começam a pensar, vamos aumentar a vibração, vamos aumentar a frequência, vamos pensar positivo. E aí, conforme eles pensam positivo, então eles se culpam, né? Eles pensam o seguinte, se isso está acontecendo conosco, se nós somos escravos, se nós estamos passando fome, se nós estamos apanhando, se nós estamos sendo abusadas, estupradas, é culpa nossa.
Nós merecemos, estamos em baixa frequência. Agora imagina que eles começam a pensar em vibrar, em pensar em coisas boas, em pensar em roupas limpas, passadas, em um almoço completo, café da manhã, escola para os seus filhos, né? Em poderem as mulheres se sentirem respeitadas, que ninguém possa tocar nelas sem seu consentimento, que eles possam ter uma casa, receberem pelo seu trabalho, receberem indenização, serem livres. E aí, a partir do momento que eles vibram todas essas coisas boas, o Senhor lá dentro, com a sua botina, ele é tocado por essa vibração, ele se arrepende do que ele tem feito, ele vai até a senzala, ele chora, ele se ajoelha, ele se arrepende, ele pede perdão, ele liberta, ele paga por todos os anos de trabalho, ele pede perdão para as mulheres que ele abusou, que ele estuprou. Será que ele faz isso? Não. Então, ele, dentro da casa dele como Senhor, ele tem boa vibração e por isso ele tem tudo que ele tem? Não. Enquanto que os outros estão sofrendo porque tem baixa vibração ou porque tem a alma doente, e aquele que está lá bem vestido, com roupa passada, com a barriga cheia, ele tem a alma curada? Não. Não tem nenhuma correlação, nada com nada. Você não consegue convencer a ninguém a ser bom. Pelo contrário, você passar na frente das pessoas, as pessoas podem até ter ideias ruins do que fazer. Ainda mais se você tiver uma luz muito forte. Então, não. Infelizmente não. As pessoas têm livre-arbítrio, né? E a aparência nem sempre transparece a alma. Entendeu? Muitas coisas são efeitos da própria massa. De muitas e muitas pessoas que pensam da mesma forma e decidem e fazem como é que... Sabe a água? Quando ela cria redemoinhos, é isso que Deus tem me mostrado. Quando muitas pessoas pensam do mesmo jeito, elas demarcam o movimento das águas. E esses movimentos, muitas vezes, são como redemoinhos que tragam as pessoas. Então, não é tão simples mudar o ambiente. E não é isso que o ambiente não tem nenhum efeito sobre mim. Tem completo efeito. Vai passar de propósito falando Deus está comigo em áreas extremamente perigosas sozinho. Não faça isso. Não atente ao Senhor. Entendeu? Se cuide. Né? Porque, infelizmente, as pessoas têm livre-arbítrio de decidirem. É isso. Agora eu terminei.